Gente, o mês de março é o mês de prevenção à insuficiência renal. E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o nefrologista, o Dr. André Lopes. Doutor, obrigada por estar aqui. Prazer. É um prazer conversar com você. Doutor, qual que é a função dos nossos rins? Porque muita gente associa os rins só com a urina, só com o xixi. Na verdade, os rins têm como função filtrar o sangue, tirar as impurezas que nosso organismo acumula e o excesso de líquido o metabolismo de água e de eletrólitos que a gente fala, né? Então, jogar para fora as impurezas e o excesso de líquido. Então, ele é realmente um filtro, né? Um filtro dessas sujeiras que são os sais minerais do organismo e da própria água. Tá? Ele tem também uma função endócrina que a gente fala, né? Ele produz a eritropoetina, que é um hormônio que age na medula óssea e ajuda a eritropoese, o paciente não ficar anêmico, etc. Então, ele tem algumas funções também endocrinológicas, mas a principal função, popularmente conhecida, é essa função que ele é um filtro do organismo. E as pessoas deixam o rim de lado muitas vezes? A grande maioria. As pessoas só sabem que, a gente brinca que só sabe que o rim existe em duas situações, ou quando tem cólica renal, ou em situações que o médico dá a notícia que está com insuficiência renal grave. Justamente porque o rim ele costuma dar sintomas em fases terminais, né? Em fases que a doença já está muito avançada. E alimentação, doutor, ajuda aí na prevenção? Com certeza. Os principais fatores de risco para doença renal crônica são hipertensão e diabetes. Eles, em torno de 70%, 80%, em alguns estudos mais do que isso, são as principais causas de insuficiência renal crônica terminal, né? Então, ter uma dieta com pouco sal, controlar o diabetes, fazer atividade física, né? Tomar a quantidade adequada de água, tudo isso faz parte de uma alimentação saudável. Mas o principal inimigo do rim realmente é o sal e é o açúcar para aqueles pacientes diabéticos. Então, quem tem hipertensão ou diabetes controlado não tem problema, doutor? Tem um risco, mas o risco passa a ser muito pequeno, tá? A grande maioria das pessoas que evoluem com insuficiência renal são pessoas que durante a vida não se preocuparam com o tratamento adequado nem da hipertensão ou do diabetes. Então a gente brinca que não controlar a pressão e diabetes é igual uma poupança. Você vai depositando isso e chega uma hora que a conta chega, né? Esse que é o grande problema. E muitas vezes o paciente chega pra gente numa situação que o controle pressórico ou do glicêmico passa a ser até secundário, porque a gente foca mais em fazer a diálise, etc. E o controle já não deixa de ser tão importante, porque já passou o time de que o controle reduziria o risco de desenvolver insuficiência renal. E doutor, eu já ouvi muito falar sobre remédios, por exemplo, anti-inflamatório. Tomar muito prejudica o rim, isso é verdade, doutor? É verdade, anti-inflamatórios são não hormonais, né? Por exemplo, os mais conhecidos, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, tem milhares, né? Centenas. Eles causam realmente insuficiência renal, né? Principalmente quando você faz uso prolongado. Então a gente sempre recomenda para o paciente nunca fazer uso mais que 7, 10 dias, a não ser com prescrição médica e mesmo assim com muita cautela. O renal crônico em tratamento conservador não deve usar sob nenhuma hipótese, porque isso certamente acelera a progressão da doença. E tem como a gente dar uma olhada, assim, se o rim está funcionando? Tem. A gente tem como saber disso? Todos os adultos deveriam fazer, né, anualmente 2 simples exames, o custo mínimo, muito barato, que são a creatinina e a urina 1. Esses 2 exames, eles são capazes de diagnosticar se o paciente tem ou não insuficiência renal. É claro, quando você encontra alterações, a gente passa para exames mais específicos, mas esses 2 exames são capazes de diagnosticar a insuficiência renal. E principalmente o paciente hipertenso, diabético, o idoso, né, ele tem que fazer esses exames de uma forma periódica e anual. E tem a ver com genética, o rim, ou não, doutor? Pode ter. Tem situações, por exemplo, a doença renal policística do adulto, né, que é a doença genética mais comum do mundo, ela é hereditária.
Então eu tenho vários pacientes aqui no consultório que são famílias que o avô fazia diálise, a mãe fez transplante e vai, por exemplo, passando de gerações em gerações. Tem principalmente as doenças císticas, e tem também as doenças glomerulares, algumas delas que são também hereditárias, tá? Então existe essa precaução. Todo mundo que tem história familiar de doença renal, ou de ter feito hemodiálise, ou de ter feito transplante, tem que se preocupar mais ainda com prevenção e procurar ativamente um nefrologista. A gente brinca que o paciente chega para o nefrologista depois de ser encaminhado por outro especialista, tá? Então é que o especialista já detectou uma alteração de função, tá? E isso tem mudado, cada vez mais existe uma busca ativa pelo nefrologista, principalmente quando tem história familiar. Tá bom? E, doutor, pra gente encerrar, lembrar que problemas renais são silenciosos, então é bom sempre cuidar mesmo, né? Sim. O grande problema do rim é que ele é muito silencioso, né? Então, os pacientes começam a ter sintomas, por exemplo, inchaço, aumento da pressão, náusea, vômito, perda de peso, quando os rins já estão funcionando menos que 10, 15%. E aí o melhor tratamento que tem é a diálise ou o transplante. Então a gente tem que prevenir e sempre, ou com o cardiologista ou com o clínico, sempre perguntar da saúde dos rins. Cada dia, 10% da população mundial tem doença renal crônica no mundo hoje, tá? No Brasil, 40% dos idosos acima de 75 anos têm insuficiência renal grave. Então a gente tem que realmente ficar atento para isso. Obrigada, doutor. Imagina. Prazer conversar com você, e fica essa dica, a gente usa o mês de março para você ficar atento e você lembrar que tem sempre que cuidar dos seus rins e fazer os exames que o doutor falou. Espero que tenham gostado desse vídeo, comenta e compartilha com toda a sua família, porque é uma informação muito importante. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.